Bom dia, pessoal. Um dia extraordinário de muito estudo, de muita aprendizagem. Nós vamos agora entrar num assunto que nos dá um amparo para compreender, conhecer com profundidade e utilizar as estruturas das orações subordinadas adjetivas a nosso favor, pensadas a partir do pronome relativo, que acaba sendo uma espécie de conjunção que liga o elemento da oração subordinada à oração principal, né? A fim de que não haja uma redundância e que a linguagem fica melhor elaborada, mais clara, melhor definida. Vamos pensar desta maneira para a gente poder reconhecer a importância desse conteúdo e a gente se dedicar a esse conteúdo da maneira como ele merece, como nós merecemos aprendê-lo, não é isso? Um texto que começa o capítulo sobre pronomes relativos, orações adjetivas e regência verbal, naquela construção que nós já apresentamos há 2 aulas, nós vamos encontrar aqui um elemento de um valor qualitativo extraordinário, porque nós vamos refletir na estrutura. Pensa bem a questão de regência no seguinte verbo. Eu vou fazer essa brincadeira em 2 verbos e vou utilizá-lo melhor na segunda. Por exemplo, você chega em um posto, está viajando, chega em algum posto, ou está na cidade mesmo, chega a algum posto, ou alguma empresa que tem uma área gramada, tem uma placa lá que diz assim: favor não pisar na grama. Então, a regência do verbo pisar é sem o em, preposição em. Na, no, nas e nos estão fora. Então, como é que seria a regência ideal? Por favor, não pise a grama. Essa é a regência ideal. Por quê? Porque só o fato de pisar significa sobrepor. Então, você não pisa na grama. Você não pisa a grama. Por quê? Porque o verbo pisar já indica que você está sobreposto, em cima, pisando. Ok? Então, é uma questão de regência essa percepção. Em linha geral, porque ele traz a ideia de pisar, e isso você faz com um instrumento, pé, né? E o pé, se você pisa é porque você está sobre a ideia veiculada é essa. Então, o falante comum da língua, a língua informal, traz então essa liberdade, essa construção da regência do verbo pisar, exigindo a preposição em, mas isso é na língua informal. Na língua formal, essa preposição não tem viabilidade, porque o verbo pisar não exige preposição em e derivados, na, no, nas e nos, ok? Então, vamos pegar esse mesmo exemplo e vamos para o verbo namorar. Olha que pergunta interessante. É certo dizer, seria certo dizer, né? Você namora João ou você namora com o João? É a pergunta que a gente tem para começar essa questão da regência dos pronomes relativos. Você namora João ou você namora com João? Compreendendo a gramática normativa, o verbo namorar pressupõe com alguém. Então, a regência desse verbo não exige a preposição com. A regência desse verbo é de objeto, é de
verbo transitivo direto. Não é de verbo transitivo indireto com a preposição com. Então, gramaticalmente correto, a língua culta, devidamente elaborada, é esta estrutura que nós estamos buscando para a gente poder evoluir para o uso do pronome com a regência devida que os verbos posteriores ao pronome relativo exigem. Nós estamos falando de regência, é uma maneira da gente entender isso com mais propriedade, ok? Então, veja bem, o fato da língua informal, alguns gramáticos defendem esse aspecto, outros defendem outro aspecto em função do contexto em que é utilizado, porque se eu levar em consideração que casar e noivar é casar com. Ele casou com a Maria. Ele noivou com a Maria. A Maria noivou-se com João. Tá vendo? Então, casar e noivar. Então, namorar dentro desse contexto, já que traz o aspecto de companhia, seria correto afirmar que namorar, namora com. Então tem gramático defendendo isso, e eu defendo a ideia de que a regência verbal já está estabelecida e ela vai mudar com o tempo. Mas enquanto isso não for senso geral, né, e não tiver eliminado a história da regência dominante no momento, permanece a regência dominante, não há alteração imediata. Então, a linguagem, o falante da língua portuguesa, no registro informal, usa com. No registro formal, usa sem ou com, porque a regência é de verbo transitivo direto, sem preposição, ok? Então, veja bem o que nós estamos dizendo a respeito do uso da regência que recorre no uso do pronome relativo nas orações subordinadas adjetivas, ok? Que pronome relativo é que introduz essas orações. Por exemplo, ela é a pessoa que nós vimos no teatro. Vimos quem? A pessoa. Então, tem duas orações aqui, entendamos isso. A primeira, ela é a pessoa. Segunda, nós vimos a pessoa no teatro. Se eu pegar as duas orações são dois períodos, e transformo em um período que tem letra maiúscula e termina com um ponto que indica final de período, né? Eu vou ter um período composto por duas orações. Nesse caso, ela é a pessoa que nós vimos no teatro. Vimos quem? A pessoa. Então, não tenho o verbo ver, é um verbo transitivo direto, então não tenho nenhuma preposição antes do pronome relativo que. Ok? Então, ela é a pessoa, nós vimos a pessoa no teatro. Unindo essas duas orações, esses dois períodos, em um só período, nós temos um período composto por subordinação, porque essas duas orações relacionam entre si com funções sintáticas que se intercalam, tá? Necessidades sintáticas compartilhadas entre si, ok? Então, vamos lá, vamos caminhar. Qual a expectativa da aprendizagem nesse trabalho nosso hoje? Identificar todos os pronomes relativos em nossa língua, com suas peculiaridades, que é o que nós estamos fazendo, vamos fazer da agora para frente. Reconhecer a função coesiva dos pronomes relativos como introdutores das orações adjetivas. De certa maneira, eu já deixei isso claro. Relacionar o emprego dos pronomes relativos de situações que envolvem os principais casos de regência nominal. Tem mais? Tem muito mais. E principalmente de regência verbal, que é o mais comum, que mais acontece, né? São verbos transitivos indiretos e exigem determinadas preposições. Verbo transitivo direto fala de regência? Fala também. Por quê? Porque não exige preposições, ok?
Então, pode vir ou não antecedido de preposição, desempenhando diversas funções sintáticas. Palavrinha que, pode vir ou não. A pessoa a que me refiro é inteligente. Refiro-me a alguém. Então, a que me refiro? Refiro-me a. Então, esse a vem antes do pronome relativo. Então, a pessoa é inteligente. Eu me refiro à pessoa. Quando eu junto essas duas orações, fica a pessoa a que me refiro é inteligente. O a antes do pronome relativo que é uma preposição exigida pelo verbo referir-se, que está logo à frente, ok? E nós vamos seguindo exemplo afora. Esta não é a canção que nós esperávamos. Que é um objeto direto porque esperávamos a canção. Olha só, esperávamos a canção. Então, esta não é a canção, nós esperávamos a canção. Como a palavra canção aparece nas duas orações, o pronome relativo vai substituir uma delas, unindo as duas orações em um só período, dois períodos diferentes, tornando-se um. Então fica assim, essa não é a canção que nós esperávamos a canção, que é o que, está substituindo a canção quando se repetiria na frase seguinte, ok? Os princípios a que ele era fiel ainda existiam. Então, quem é fiel a algum princípio, a alguma coisa. Então, fiel é um substantivo, tá? Vamos dizer nesse caso, ele é um adjetivo, e é um adjetivo abstrato que exige um complemento para ficar mais claro. Ele era fiel aos princípios. Os princípios ainda existiam. Então, estou falando de princípio nas duas orações, né? A segunda, ou a intermediária, vai ser a oração em que a palavra os princípios vai ser substituído pelo pronome relativo que. Então, o pronome relativo que vai vir antecedido pela preposição que, pela preposição a. Então, fica os princípios a que ele era fiel ainda existiam. Ok? Então, vamos entendendo como é que a conjunção, que funciona essa tal regência no conteúdo que nós estamos estudando, porque é a partir da percepção, da observação, da obediência a esses princípios, é que nós vamos nos tornando aptos a construir uma linguagem devidamente correta e a escrever com a regência ideal indicada pelo verbo que nós selecionarmos na construção da mensagem, ok? Então, nós temos ali também os pronomes relativos o que, né? Que agora vai ser substituído, falamos do que? Pelo o qual, a qual, os quais e as quais, que é facilmente substituído por o que, o qual, né? O que, a que, etc. Beleza? Diferentemente do que, esses pronomes são variáveis, né? Tá vendo? Tem singular e plural, o qual e os quais, masculino e feminino, a qual ou as quais, ok? Então vamos lá, a pessoa a qual me refiro é inteligente. Então esse a, antes de a qual, agora ele já vem com acento grave, indicando crase. Por quê? Porque ele é a junção, a contração, né? Uma contração do a, preposição, com a artigo, que já vem antes do verbo, né? Já vem antes do pronome qual, a qual, tá certo? Esta não é a canção a qual nós esperávamos. Os princípios aos quais ele era fiel ainda existiam. Então, continuamos
tendo o pronome relativo executando a mesma função sintática, porque nós reproduzimos as mesmas 3 orações, mudando o pronome, desde que isso permaneça com clareza e a gente consiga veicular a mensagem com síntese, com concisão e com clareza, né? Que é o que nós já dissemos anteriormente. Quem não executa a mesma relação que o pronome que. O que é mais amplo, não é? Tem mais possibilidades, os quais é mais amplo, tem mais possibilidades, mas não tanto quanto o que, e o quem só se refere a pessoas. Então, quando couber o pronome relativo indicado para a pessoa, nós vamos usar o pronome quem. Então, vamos lá. Ele é sempre preposicionado, né? Sempre que ele for preposicionado, nesse caso, e pode ter diversas funções sintáticas, só se aplica a pessoas, que é o que nós acabamos de dizer. A pessoa a quem me refiro é inteligente. A pessoa a quem vejo com sonhos é você, objeto direto preposicionado. Vejo a você, a pessoa. Né? A quem me refiro, objeto indireto do verbo referir-se. Quem se refere, refere-se a alguém. Então, ele é o profissional a quem sou muito grato. Então, a quem sou grato, a quem? Grato, aí no caso é um adjetivo, né? Esse adjetivo recebe um complemento nominal e a regência nominal exige uma preposição, grato a quem nesse caso, né? Ele é o profissional a quem sou muito grato, ok? Então, o pronome completa o verbo referir-se, o verbo ver e o objetivo nome grato, ok? O adjetivo, né? Adjetivo ou nome, ali é grato. Vamos para o pronome relativo como. Olha o como é que ele funciona ali. Ele está indicando um modo, um procedimento, uma maneira. Então, como é que ele se encaixa aí? Para a gente poder viabilizar melhor o que nós queremos. O modo como apertou minha mão foi convincente. O modo que, não é? Então, nesse caso, se é o modo, eu vou usar como, é a maneira, conforme, né? O modo como apertou minha mão foi convincente. É um adjunto, né, adverbial de modo, mas é um pronome relativo que está sendo utilizado aqui. O modo foi convincente. Apertou minha mão com modo. O modo como apertou minha mão foi convincente. Vivo procurando um meio como possa resolver o problema. Adjunto adverbial de meio, mas necessariamente nós estamos falando de um pronome relativo como, que pode executar essas funções aí diversas que nós estamos apresentando. A partir desses mesmos exemplos, podemos usar outras formas para expressar meio e modo. Quer ver? O modo com o qual apertou minha mão foi convincente. Então, tirei o como, estou utilizando com o qual. Beleza? Pelo qual, quer ver? Vivo procurando um meio pelo qual possa resolver o problema. Pelo qual possa resolver o problema. Então, olha que grandiosidade, né? Que grandeza que nós vamos descobrindo à medida que nós vamos aprofundando no conhecimento, nas discussões, nos conteúdos que nós temos disponíveis para o momento. Considerando que o como indica para a gente o adjunto adverbial de modo e necessariamente o adjunto adverbial de meio, quando ele for substituído pelos pronomes acompanhados, então seria uma locução pronominal, né? Com o qual, pelo qual, nós temos então a introdução de uma oração subordinada adjetiva. Então, neste caso,
a expressão, o que seria uma ideia, né, uma forma de expressar meio e modo, né, além da palavra como, né, da conjunção de modo como, nós temos também a conjunção pronominal com o qual, pelo qual e variações. Vamos entrar naquilo que dá a ideia de posse. Na língua portuguesa nós temos algumas formas de produzir a ideia de posse. Uma delas é com a preposição de, né? Por exemplo, o celular do Rafael está novo, é novo. Do Rafael indica a posse, né? Quem é o proprietário do celular, ok? Isso precisa ficar bem claro. Então, na construção de orações subordinadas, adjetivas, eu posso usar cujo, cuja, cujos e cujas. Então, isso indica que esses pronomes eles têm uma flexibilidade de gênero, masculino e feminino, e de número, singular e plural. Então, podem vir ou não antecedidos de preposição, dependendo da regência do verbo da oração em que ele está introduzindo, né, no período composto, né? Na maioria das vezes a função sintática deles é de adjunto nominal, porque ele vem acompanhando uma outra expressão que vai dizer de quem é o objeto que eles acompanham, ok? Então veja bem, os compositores de cujas músicas mais gosto são o Noel e o Chico, Noel Rosa e o Chico Buarque de Holanda, ok? Então, veja bem, os compositores de cujas músicas mais gosto são o Noel e o Chico. Os compositores são o Noel e o Chico. É uma parte da oração. As músicas do Noel, as músicas de que mais gosto são do Noel e do Chico. Então, as músicas dos compositores de que mais gosto. Os compositores são Noel e Chico. Essa estrutura nos dá a condição de viabilizar de quem é a música, considerando os seus compositores. Ideia de posse, a música dos compositores. Os compositores são Noel e Chico. Para eu retirar a repetição dos compositores, né, a gente utiliza o pronome relativo cujas músicas. E o pronome relativo, como ele é cujo, ele tem uma flexão de número e tem uma flexão de gênero, ele vai flexionar de acordo com o substantivo que ele está acompanhando. O homem cujo barco foi perdido estava inconsolável. O barco do homem foi perdido. O barco do homem foi perdido. O homem estava inconsolado. Para eu não reproduzir, não repetir a palavra homem, eu uso a palavra cujo, construindo uma ideia de posse do barco do homem. Então, o homem cujo barco foi perdido estava inconsolável. A vacina cuja descoberta foi anunciada é eficiente. A vacina é eficiente. A descoberta da vacina foi anunciada. Então, da vacina, para não reproduzir essa ideia, não repetir uma palavra que já foi dita, pronunciada, não é? Engajada na oração, ela é substituída pela palavrinha, pelo pronome relativo cuja descoberta da vacina, ok? Vamos caminhando. O pronome cujo, suas variantes, né, os seus variantes, não devem preceder artigo, não tem condições, uma vez que já marcam gênero e número, né? Cujos, os, não, cujos já vai direto para o masculino plural, cujas para o feminino plural e aí sucessivamente, ok? Onde, um pronome que nos interessa,
Porque onde é um pronome relativo que indica lugar, ele é utilizado para indicar lugar parado. Onde? Lugar em que se encontra. Então, veja bem que coisa adjunta adverbial de lugar e indica lugar parado, tá? Esse lugar em movimento seria, dependendo do verbo, chegar a, está chegando a, vir de outro ponto, está movimentando. O verbo é que vai indicar se está em movimento ou se está parado. No bar onde nos encontramos, predominava alegria. Nos encontramos no bar. No bar onde nos encontramos, predominava alegria no bar. Então, para eu não substituir, para não repetir a palavra no bar, eu uso a expressão, o pronome relativo onde. Então, no supermercado, aonde sempre vamos, tá vendo? Vamos indica uma transitividade, uma movimentação, há boas promoções. Então, vamos identificar o elemento, a localidade, o adjunto adverbial de lugar. No supermercado, sempre vamos no supermercado. Há boas promoções no supermercado. Para eu substituir no supermercado, eliminando a repetição enfadonha, fica no supermercado, aonde sempre vamos, há boas promoções. Há usos na linguagem informal, né, em função da ignorância do uso correto, tá? Nós não estamos desclassificando ninguém por isso, nós estamos identificando qual é o problema e por que é utilizado dessa maneira, né? É um uso errado, diz assim, ó, aquele foi um momento onde todos se sentiram emocionados. Momento não é lugar, então não se usa onde. Em que momento em que todos se sentiram emocionados. Então, momento em que. Não é isso? Então, pensando aí, para a gente poder construir, onde é só para lugares. Quanto ou quantos. Pronome relativo, quanto ou quantos. Com relação a esses dois pronomes, quanto e quantos, eles são sempre antecedidos ou por tudo ou por todos. A palavrinha tudo e a palavrinha todos vão estar sempre antecedendo os pronomes relativos quanto ou quantos. E qual é a função sintática deles? A função sintática deles é aquela que está sendo indicada pelo verbo da oração em que eles estão introduzidos. Normalmente serão sujeito, objeto direto ou objeto indireto. Vamos considerar sujeito e objeto direto, que são os exemplos que nós temos aqui à disposição, ok? Veja bem, todos quantos chegarem serão atendidos. Todos quantos. Quem é o sujeito? O núcleo do sujeito é quantos, tá certo? Dizem que tudo quanto o rei Midas tocava virava ouro. Rei Midas tocava, virava ouro. O quê? Dizem que tudo quanto. Então, quanto, objeto direto. O rei Midas tocava, virava ouro. O rei Midas tocava no quê? Tudo quanto. Ok? Então, objeto direto aí de tocava. Pronome relativo e a regência. Esse é o fator aqui que mais nos interessa no curso desse capítulo, porque a ideia, a regência, a exigência do verbo é que determina se nós teremos preposição ou não antes do pronome relativo e se. Olha que detalhe interessante. Esse, qual é a preposição que deve antecipar o pronome relativo? Se a, para, per, perante, sem, sobre, traz, a, ante, até, com, contra. Então, normalmente vai ser preposição a, no lugar de para também, né? Preposição a, preposição com, preposição de, né? E sucessivamente, ok?
mas é via de regra, né? Não é absoluto isso não, tá? Tem alteração. Vamos para o verbo gostar. Ela é a pessoa de que gosto. Gosto da pessoa. Então, ela é a pessoa de que gosto. Né? Assistir, quando o significado presenciar, ver é transitivo, indireto, e se constrói, nesse caso, com a preposição a. Então, vamos ver. Você gostou do filme? Aqui assistimos. Assistimos ao filme. Então, você gostou do filme a quê? Né? Assistimos. Você gostou do filme? Assistimos ao filme. Para não substituir, eu faço a junção, substituo uma das palavras filme pelo pronome relativo que, e fica a preposição do verbo assistir, que é exigido pela regência do verbo assistir. Assim como a preposição de, né, do verbo gostar, que é exigida pelo verbo gostar, gostar de quê? Ok? O réu que o advogado assistia estava confiante. Assistia, no sentido de dar assistência, é verbo transitivo direto, não tem preposição. Então, o réu que o advogado assistia estava confiante. Lembrar e esquecer. Lembrar-se de quê? Esquecer-se de quê? Quando vem com o pronome, né, o acompanhamento, é um objeto indireto. Então, exige a preposição de. Vamos ver bem. A história de que todos se lembravam eram realmente fascinantes. As histórias de que todos se lembravam eram realmente fascinantes. De que objeto indireto se lembravam, verbo transitivo indireto. Tá? A preposição não cabe quando os verbos são usados sem o pronome. Então, olha um exemplo aí. Ó. As histórias que todos lembravam eram realmente fascinantes. Os pronomes se pressupõem de que se lembravam, né? De que se esqueceram. Tá? Ir, comparecer, chegar, né? São verbos que indicam movimento, como eu acabei já dizendo, né? Então, aonde, né? Preposição a caminho, ir, a, né? Onde, pronome relativo que indica lugar. Então, uma junção de aonde, de onde, tá? O lugar aonde chegamos está muito mudado. Estava chegando a um lugar. Um lugar aonde chegamos está muito mudado. Salvador é a cidade a que iremos. Aonde chegamos é a adjunta adverbial de lugar, o verbo é intransitivo. Chegamos, iremos é uma adjunta adverbial de lugar, o verbo também é intransitivo. Então, a preposição que antecede é porque há uma transitividade, vamos dizer assim, indicando o lugar. Tá? Há uma transitividade, se tiver, né? Tá? Atenção. Verbos que não indicam movimento, como morar, estar, etc., se constrói com a preposição em. Então, o lugar onde moramos está muito mudado. Ou, Salvador é a cidade em que estaremos. Estaremos naquele lugar. Então, fica aí a dica, né? Há muitas outras construções, e essas são as construções básicas que nos compete analisar, estudar, aprender e utilizar no nosso cotidiano. Um abraço, um ótimo estudo. Vamos para os exercícios conceituais e de contextualizados. Um abraço, tudo de bom.